Vampiros. Criaturas noturnas que atacam nossos medos mais profundos no limite entre a vida e a morte. Ficção e fantasia moldaram nossa percepção desses perseguidores noturnos. Mas qual a verdade por trás do mito do vampiro? Os vampiros ficavam entre o incômodo e o perigo. Eles podiam azedar o leite das vacas, roubar sua ovelha, atacar fisicamente você ou sua família. Agora, a ciência forense e a medicina se uniram para expor os fatos por trás da ficção. As mudanças naturais da decomposição podem ser refletidas na aparência do vampiro, o morto-vivo. Eles provam que vampiros são muito mais que simples histórias de terror. As estacas foram colocadas lá deliberadamente para evitar que esse homem se transformasse em vampiro. Para alguns, vampiros ainda são uma realidade aterrorizante. Eu vi ele vindo à noite. Ele sugou o meu sangue. Esse aqui é o meu forcado. Eu usei este forcado para tirar o coração dele. Para desvendar os segredos do vampiro, atravessaremos a Europa e iremos além para encontrar provas que podem até transformá-lo de criatura lendária a um fato histórico. Ilha dos Vampiros. Em 1897, um navio misterioso flutuou lentamente até o porto Whitby, na costa leste da Inglaterra. Todos os tripulantes estavam desaparecidos ou mortos. Assim que o navio encalhou, um cachorro enorme pulou da proa, saiu correndo e saltou na areia como uma flecha em direção ao cemitério da igreja, onde desapareceu na escuridão que se intensificou, além do foco do holofote. Com essas palavras, o infame vampiro de Bram Stoker, Drácula, foi apresentado ao mundo e entrou na imaginação popular. Tudo sobre vampiros veio do Conde Drácula. A imagem típica do vampiro que nós conhecemos hoje. Mas qual a origem do conto de horror gótico de Stoker? E poderia haver uma pessoa de verdade por trás da sua criação? Vampiros existem em toda a cultura. Jiangxi, da China. O Yaramayahu, da Austrália. O Araspa, da Índia. O Jararaca, do Brasil. E as várias encarnações europeias como Estige, Strigoi, Vricolacas, Morto-Vivo, Upir, Vampir, Dracu. Tais criaturas são anteriores à Bíblia e não foram somente mitos. Elas eram reais. Cadáveres reanimados que se alimentavam dos vivos para impedir a própria decomposição. Dan Jones é autor e historiador com interesse especial no retrato da sociedade sobre vampiros. Sempre houve histórias de vampiros na Europa, mas isso só vem à tona no século XVIII, quando o teólogo francês Calmet começou a montar um dossiê dos contos de vampiros, tentando desmascarar o mito do vampiro. Infelizmente, isso resultou na legitimidade das histórias de vampiro, porque foram relacionados a cientistas daquela época. Na virada do século XIX, o mito do vampiro começou a alimentar a literatura gótica. Daí vem Polidori, que começa a escrever o vampiro, que serviu de modelo para Bram Stoker escrever Drácula. E sempre que histórias de vampiros são reinventadas, elas refletem as preocupações e aflições da sociedade que as reinventam. No século XX veio Nosferatu, com um toque de antissemitismo. Nos filmes de Hammer, as histórias de vampiros são mais sangrentas, mais violentas. Em entrevista com o vampiro, Jenny Rice, há uma tendência ao homossexualismo. E quando surge o Blade no final dos anos 90, tem uma característica high-tech futurista e, como disse, uma característica da sociedade. E vampiros fictícios continuam refletindo nossa moralidade atual. Se pensar no século XXI, nos filmes da saga Crepúsculo e nos livros, o vampiro é um geek, mas também tem uma história bonita, e isso é bem a moral do século XXI.
E sem dúvida, Stoker pensou em mexer com a ética quando criou seu livro Drácula. Foi nesse cemitério que o conde deu a primeira mordida em Lucy Westbourne, uma virgem pura de 19 anos. E então ela se transforma em uma vampira sensual que aterroriza o norte de Londres, mordendo crianças. E Stoker usou essa mistura de sexo e escândalo deliberadamente para empolgar, assustar e chocar o seu público e, ao mesmo tempo, ajudar nas vendas do livro. Drácula de Bram Stoker é tão famoso que não sai de circulação há mais de um século. Contudo, diferente do Conde de Stoker, os vampiros verdadeiros da história não eram cavalheiros carismáticos de capa preta, olhar fascinante e a preferência por mulheres jovens e atraentes. Os vampiros do folclore grego não eram glamurosos como os vampiros de Hollywood. Eles eram cadáveres inchados que espalhavam várias doenças. Ninguém ficaria deslumbrado com um camponês do Mediterrâneo deformado e babando enquanto arrancava pedaços do seu peito. Descobertas recentes em uma pequena ilha grega revelaram quem essas criaturas realmente eram. E por que ficaram assim? O professor Hector Williams tem conduzido pesquisas arqueológicas na ilha grega de Lesbos por mais de 30 anos. Mas foi em 1988 que ele fez uma descoberta que acrescentou algo às histórias de vampiros. Estou em cima da muralha antiga da cidade de Mytilene. Durante 5 estações e com mais de 40 trabalhadores, cavamos dos 2 lados e ao redor dela. Surgiram dezenas de descobertas. Um bordel romano ali, um distrito industrial helenístico aqui, cerâmica da era de Safo, 600 anos antes de Cristo, lá embaixo. Mas nada foi mais chocante que a descoberta que fizemos depois daquela parede ali, aliás, construída na própria parede. Foi uma descoberta que abalou as bases da arqueologia. Prova de que os vampiros podem não ser somente criaturas lendárias, mas um fato histórico. Estamos na beira da muralha antiga e foi bem aqui que descobrimos que essa parede tinha sido transformada em uma cripta cuidadosamente escavada, na qual foi deixado um caixão de madeira com várias pedras pesadas em cima. Por alguma razão, alguém teve o enorme e grande trabalho de cavar uma sepultura abaixo das muralhas da cidade. Mas esse não era o único mistério. Estava bem aqui, tinha uns 2 metros e dentro dele havia restos mortais de um homem de meia idade. Alguém que os estudantes apelidaram de Vlad por causa do Vlad, o Empalador. Vlad, o Empalador, foi um soberano da Romênia no século XV e provavelmente a inspiração para o Drácula de Bram Stoker. E como seu colega, o Vlad de Hector também teve um fim peculiar. Ele tinha pregos em sua garganta, na cintura e nos tornozelos para segurar ele no caixão. Esse não foi um enterro comum. Um cadáver pregado no caixão. 3 estacas de metal de 20 centímetros pelo seu corpo. Nos tornozelos, na pelvis e no pescoço. Isso era singular. Achamos mais de 50 sepultamentos nessa área, homens, mulheres, mas este aqui nós percebemos que recebeu tratamento especial. O tratamento de um suspeito de ser vampiro. Então, quem era Vlad? E por que foi considerado um vampiro? Hector recorreu à paleopatologista grega Anastasia Tsaliki para respostas. Ela constatou que, longe das presas dos personagens de ficção, esse vampiro era surpreendentemente comum. Ele era um homem normal, mas por alguma razão os moradores acreditavam que depois de sua morte ele se tornaria um vampiro ou um morto-vivo.
Então, quando ele morreu, tomaram todas as medidas possíveis para impedir que ele voltasse ao mundo dos vivos. Entre 40 e 50 anos, Vlad estava em forma e era forte. Provavelmente um operário e tinha uma boa dieta. Mas por alguma razão, quando morreu, não teve um enterro comum. Ao invés disso, foi pregado em um caixão e colocado dentro da muralha da cidade. Mas por que foi tratado dessa maneira? Ele deve ter tido algumas características que o tornaram suspeito em vida. Então eles não quiseram arriscar. Esse era um homem que eles não queriam ver de novo. Nem vivo e nem morto. Por que as pessoas tinham tanto medo do Vlad? E por que ele era considerado um vampiro? As pistas podem estar a 1.600 quilômetros a oeste, sob uma antiga igreja paroquial inglesa. A igreja de São Leonardo, em Hythe, no sul da Inglaterra, possui um segredo. A paleopatologista Anastasia Tsalik veio até aqui não para se maravilhar com seus belos vitrais. A proteção do mais alto acaba com qualquer pesadelo, mas para visitar um espaço clandestino abaixo da capela. Uma cripta com os ossos de mais de 4.000 pessoas. Um lugar que pode guardar pistas da origem da crença em vampiros. Existem muitas teorias sobre quem eram essas pessoas. Alguns dizem que eram vítimas de grandes batalhas, outros que eram vítimas da peste negra. Mas estudos recentes encontraram terra dentro de alguns dos crânios. Então acreditamos que eram cidadãos comuns de Hythe e que no século XIII, quando a igreja precisou se expandir, eles foram desenterrados do cemitério da igreja e trazidos para cá. Não tem nada de estranho nisso. Criptas como essa existem em toda a Europa. E não era raro desenterrar os ossos e colocar em ossários ou em criptas. 65 quilômetros ao sul de Praga, na República Tcheca, a Igreja de Todos os Santos, na cidade de Kutná Hora, levou a ideia da cripta de ossos ao extremo. Conhecida como Ossuário de Sedlec, esta é a maior tumba de ossos da Europa, com restos de mais de 70.000 pessoas. Tudo começou com uma simples pilha de ossos desenterrados do cemitério, como os de Hythe, quando a igreja foi ampliada no século XIV. Mas, na década de 1870, ela adotou esse visual gótico e macabro. Há 4 painéis enormes em forma de sino em cada canto da capela, e um lustre colossal contendo pelo menos um de cada osso do corpo humano pendurado no centro da nave. Os mortos não precisam ficar enterrados para sempre. Em muitas culturas, eles exumam os corpos e colocam os ossos num mausoléu, um túmulo de família ou ossário. Embora raramente ornamentadas, as criptas de ossos e mausoléus ainda são comuns no mundo inteiro. Minha família tem a própria sepultura em uma pequena ilha na Grécia. Então, um dia, espero que meus ossos possam ser transferidos para lá para eu poder descansar ao lado dos meus ancestrais. De volta a Lesbos, Hector Williams visita um cemitério moderno para ver se a prática de transferência de ossos poderia explicar a antiga crença grega em vampiros. A placa do cemitério local diz: devido ao tamanho reduzido do segundo cemitério de Mitilene, pedimos que os parentes dos falecidos façam a exumação do corpo em tempo hábil 3 anos após a sua morte. Mesmo hoje, ossos são exumados para liberar espaço para novos enterros.
Estamos aqui numa sepultura moderna no cemitério, na qual um corpo logo será exumado, colocado em uma caixa e transferido para o ossuário. Dá para ver uma parte do osso da perna saindo do chão. Tem a espinha dorsal aqui. Tem uma parte da costela logo ali. Ainda tem um pouco de carne. E lá, bem visível no fim do túmulo, está o crânio. Então, será que a familiaridade com os restos dos mortos levaram à crença no morto-vivo? Os problemas começavam quando algo inesperado acontecia. Por exemplo, quando os moradores desenterravam os corpos para transferir os ossos e, ao invés de encontrarem esqueleto, eles se deparavam com um cadáver inteiro. Para eles só havia duas explicações. Ou era o corpo de um santo, ou estavam lidando com o trabalho do demônio. E nesse caso, eles acreditavam que era um vampiro ou um morto-vivo. Mas há uma explicação mais natural para a demora na decomposição? A crença popular diz que o corpo irá se decompor logo após a morte. Mas, na verdade, isso está longe da realidade. O professor Richard Shepard é um dos principais patologistas do Reino Unido, um técnico forense e um verdadeiro perito. Ele até auxilia o governo britânico em mortes misteriosas. A velocidade da decomposição depende do estado do corpo na hora da morte e do solo em que ele foi enterrado. O corpo geralmente contém milhões e milhões de bactérias. A maioria é benéfica ao corpo, ajudando na digestão e ajudando o organismo a se proteger melhor contra infecções. Mas depois da morte, não sobra nada para alimentar as bactérias e elas começam a digerir o próprio corpo. Esse é o processo natural de decomposição. As bactérias do corpo ganham liberdade para se alimentar. Isso geralmente resulta em uma pilha de ossos pronta para ser transferida a um ossuário ou mausoléu. Mas primeiro ela precisa ser limpa. Antigamente, as pessoas não conheciam a ligação entre a difusão de bactérias e doenças. No entanto, o tratamento ritualizado dos ossos era uma maneira de proteger os vivos da difusão do contágio. Lavar os ossos com vinho, por exemplo, é conhecido como desinfetante desde a época de Hipócrates, há 2.500 anos. Através do tratamento ritualizado dos ossos, os gregos literalmente se protegiam dos mortos. Um processo que poderia ser usado nas histórias de vampiros. Em muitos lugares da Grécia, eles usavam vinho fervido e vinagre como defesa contra os vampiros ou mortos-vivos. E isso tem a ver com as propriedades desinfetantes dessas substâncias. E há outras características da decomposição que também podem contribuir com a ideia dos mortos-vivos. Às vezes, o cadáver pode até se mover dentro da sepultura. Uma coisa que acontece após a morte é o processo natural de rigor mortis, o enrijecimento dos músculos após a morte. Algumas pessoas acreditam que afeta o corpo permanentemente, mas não é verdade. É um processo temporário. E conforme o corpo relaxa, pode parecer que ele se move dentro do caixão, mas não há movimento, também por causa dos barulhos vindos do caixão. Isso pode dar a impressão de que os corpos estão voltando dos mortos. E até mesmo a aparência dos cadáveres pode retratar a de um vampiro. Após a morte, a pele seca, desidrata e encolhe um pouco. E isso dá a impressão de que a barba está crescendo no rosto. Formam bolhas e a superfície da pele pode descamar e se soltar. As unhas às vezes crescem consideravelmente e podem se curvar parecendo uma garra. E a impressão que dá é que o corpo ainda está vivo. O cabelo ainda cresce, as unhas ainda crescem. Então, não é surpresa que Hollywood tenha usado esses 3 sinais de decomposição. O crescimento da barba, as unhas longas e a pele macia, como marca da vida do vampiro depois da morte.
O que se percebe nessas histórias de vampiro, principalmente com o sangue ao redor da boca, as bochechas rosadas e os corpos não se decompondo como deveriam de acordo com a ciência, é que isso vai além dos limites do que a ciência e a medicina, mesmo com todo o avanço, podem explicar. Acho que é um dos motivos, o principal motivo das pessoas ficarem tão loucas com histórias de vampiros. E quando enfiavam a estaca no coração, isso fazia os gases acumulados no corpo após a morte serem expelidos. O corpo soltava gases e certamente causava um suspiro. E claro que isso reforçava a crença de que o corpo estava vivo o tempo todo. Então, a ignorância do ciclo de decomposição do corpo quando transferiam os restos ao ossuário ou ao mausoléu poderia fornecer evidências de que vampiros eram reais. Isso justificaria as estacas pelo corpo de Vlad na ilha de Lesbos? A Grécia tem uma longa tradição de mitologia sobre vampiros ou mortos-vivos. Do século XVII ao XIX, os viajantes europeus contavam histórias de como suspeitos de serem vampiros eram exumados e pregados dentro dos caixões para impedir que ressuscitassem. E acho que foi exatamente isso que aconteceu no caso do Vlad. Ele era um pobre coitado que, por alguma razão, foi considerado um vampiro. Então, quando ele morreu, foi tratado como tal, com estacas pelo corpo todo. Eles tomaram várias precauções para garantir que esse homem não voltaria dos mortos. Pregaram as estacas, o colocaram em um sarcófago de madeira, construíram uma cripta especial para ele e acrescentaram pedras pesadas em cima da cripta para impedir que o caixão se abrisse. Havia uma razão, mas nunca saberemos. Por que esse homem era uma ameaça para os vivos? Porque ele era um vampiro em potencial. A descoberta de Vlad abalou o mundo arqueológico e confirmou que vampiros eram reais. Mas as razões de Vlad ter sido considerado um vampiro não passam de suposições. Eles devem ter pensado que ele era um vampiro pelo seu comportamento em vida. Há dezenas de razões para uma pessoa ser considerada um vampiro. Comportamento suspeito da pessoa, histórico familiar suspeito, uma má reputação, um erro que o padre pode ter cometido no enterro. Há muitos motivos e nós não sabemos por que acharam que esse homem em particular era um vampiro. Nunca saberemos com certeza.